Bem-vindos a mais uma série de vídeo do controlador KM3. E hoje eu vou mostrar para vocês aí como manusear o funcionamento dele, uma aplicação. Roda a vinheta. De volta, vamos lá para a explicação. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como editar receitas, alterar o tempo e temperatura da receita, né, de cada patamar. Nesse vídeo eu vou fazer uma explicação na prática usando o controlador, um potenciômetro, multivoltas para fazer a variação da temperatura e para demonstrar a visualização no display, o que significa cada visualização. Bom, vamos lá, retomando. A gente tem aqui a tecla Enter, setinha para cima, setinha para baixo, tecla de retorno. Aqui a gente tem aqui um botão de Start, que é para iniciar o programa, e um botão de pausa, que é para pausar o programa. Geralmente a gente usa quando colocamos um tempo muito curto, precisa deixar mais um pouquinho naquela temperatura, a gente aperta o botão de pausa. Temos aqui um LED de indicação, que vai informar a resistência ligada ou o queimador ligado. Bem, vamos lá. Eu vou repassar aqui as programações, tempo e temperatura, apertando a tecla Enter. A gente tem o parâmetro SP, que é o pré-aquecimento. Essa explicação aqui eu vou fazer em cima de um processo de cerveja artesanal. Então, o parâmetro SP é a temperatura que eu coloco para arriar o malte. A próxima temperatura é a temperatura dos processos de rampas, 53 graus. Coloquei aqui 2 minutos. No vídeo anterior eu estava com a escala diferente, estava com a escala hora e minutos. Agora eu mudei para minutos e segundos, por isso que está diferente, para ficar mais fácil a visualização do tempo correndo. Vamos lá de novo, Enter, SP, PRS1 53 graus, PRT1 2 minutos, PRS2 a segunda temperatura 66 graus, a 1 minuto e 30, que é o PRT2, PRS3 72 graus, a 1 minuto e 50, PRT3, PRS4 66 graus, que vai permanecer a 1 minuto. Coloquei os tempos baixos para o vídeo não se estender muito, mas mesmo assim a gente vai ter que fazer alguns cortes por causa da subida das rampas que eu vou estar explicando na hora que a gente tiver com o programa em execução. Vamos lá? Então, eu primeiro seria o que? Vou encher a tina, o tanque de água. Após encher o tanque, eu vou acionar o parâmetro REG, que é o parâmetro do SP, é o parâmetro do pré-aquecimento da água. E como eu faço isso? Apertando e soltando, apertando a tecla de retorno e segurando, de standby, ele muda para REG. Quer dizer que ele entrou naquele parâmetro do SP, que é o parâmetro do pré-aquecimento da água. É a temperatura que eu quero atingir para arriar o malte. Essa tecla de retorno ela tem duas funções. É selecionar, ativar o parâmetro REG, que é o pré-aquecimento, e desligar o controle. Se eu apertar novamente e segurar, ela entra em standby. E aí ela desliga o controle, tanto do processo quanto do pré-aquecimento. Se eu apertar de novo, ele entra no REG. Então a temperatura da água vai atingir o valor de 52 graus e vai ficar controlando eternamente até eu fazer o próximo passo. Eu vou simular aqui
variando a temperatura pelo potenciômetro. Então, enchi o tanque, apertei o botão de reg, o de retorno, entrou a função reg, que é o SP, pré-aquecimento da água. A resistência ou o queimador ligou para aquecer a água. E aí eu vou simular aqui no potenciômetro, aumentando aqui, ó. Eu vou atingir a 52 graus. Quando atingir a 52 graus, vocês vão ver que o LED vai apagar. Então ele vai ficar ligando e desligando o queimador ou a resistência para manter os 52 graus. Quase lá. Olha lá. Chegou no 52, apagou o LED. Se por acaso a temperatura cair, acende de novo. Para quê? Isso é um controle para manter a temperatura dos 52 graus que eu coloquei para arriar o malte. Passar um pouquinho, não tem nada não. Bem, após atingir a temperatura que eu quero, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o malte na tina de água quente. Após colocar o malte, eu vou apertar o botão de Start. Após eu apertar esse botão, ele entra nos processos de rampas e patamar que a gente programou lá. 53 graus 2 minutos, 66 graus 1 minuto e 30 e assim por diante. Vocês vão ver que quando eu apertar o botão de Start, aqui no cantinho da direita vai aparecer um pontinho verde. Esse pontinho verde significa que o programa está em execução, programa de rampas e patamares. Vamos lá, vou apertar, prestem atenção. Olha lá, apertei. Teoricamente o display de baixo copiou o de cima. Quando atingir os 53 graus, ele muda aqui, ó, para o tempo. Agora ele está mostrando o tempo decorrendo, que a gente tinha colocado lá 2 minutos. Aquele botão de Start que eu falei para vocês, vou fazer uma simulação aqui agora. Como que eu sei que entrou o pause? O display fica piscando. Olha lá, se eu apertar o pause uma vez... Opa, não foi. Apertar de novo. Também não foi. Eu acho que está desprogramado. Mas quando eu aperto o pause, o display aqui fica piscando. Depois, no próximo vídeo, eu mostro para vocês. Se eu apertar o pause de novo, o tempo volta a decorrer da onde parou. Subir aqui um pouco a temperatura. Tá. O tempo está acabando. Eu vou fazer uma outra explicação. Eu quero ver em qual patamar que está. Aqui a gente está no patamar 1, que é os 53 graus. Para mim visualizar isso, eu posso dar um toque na setinha para baixo. Ó, se eu apertar a setinha para baixo, ele vai mostrar o PRS1, 53 graus. Se tivesse no patamar 2 ou no patamar 3, ele ia mostrar PRS2 ou PRS3 e a temperatura. No caso, se tivesse no PRS3, ia mostrar PRS3 e embaixo 72 graus, que é a próxima temperatura. Ou que é a temperatura do patamar. Certo? Ó, aqui a gente viu que o tempo acabou. O que ele faz? O display de baixo copia o display de cima. E aí começa uma rampa de subida de temperatura. A minha próxima temperatura é 66 graus. Então,
de 53 graus, ele vai subir para 66 graus, numa velocidade de 1 grau por minuto. Então aqui no display de baixo é só uma referência de subida de 1 grau por minuto que foi programado. Posso aumentar essa velocidade e também posso diminuir. Isso tudo é programável. Se eu quiser diminuir essa velocidade, eu posso colocar lá um valor menor, graus por minuto. E aí ele vai mostrar essa subida mais lenta. E o display de cima, ele vai se basear no valor de baixo. Então aqui eu estou com 54 graus e aqui 52,9. O controle está mandando aquecer. Para quê? Para o display de cima tentar acompanhar o display de baixo. Se por acaso o display de baixo ultrapassar, vocês viram que o LED apaga. Olha lá. O LED apaga para quê? Para manter. Ele vai esperar o display de baixo aumentar. Quando ultrapassar o valor do display de cima, o controle acende novamente. Ou a resistência ou o gás. Ó, uma demonstração. Quase lá. Olha lá. Então o display de baixo é só uma referência de subida de 1 grau por minuto que a gente programou. Até qual? Até o próximo patamar, que é o patamar 2 de 66 graus. Quando o display de baixo atingir os 66 graus, ele muda, o display de baixo muda para o tempo decorrendo. Eu não vou fazer esse vídeo até o final das rampas e os patamares, porque vai se prolongar muito. Quando ele estiver no último patamar, no último tempo, a gente volta. Então esse processo vai decorrer do patamar 1 até o patamar 4. Quando atingir o patamar 2, ele vai entrar o tempo de 1 minuto e 30. Acabou o tempo, ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai copiar o display de cima e vai fazer uma indicação de subida de rampa até o próximo patamar. Atingindo o patamar, ele mostra o tempo decorrendo e assim até o último patamar. Eu vou desligar o vídeo agora e quando estiver no último patamar, a gente volta. De volta na gravação, a gente está aqui no último patamar, ó. Se eu apertar a setinha para baixo, PRS4, que é a temperatura de 76 graus. Certo? Se eu apertar a tecla pause aqui, ó, o botão de pause que eu não consegui fazer, mas eu acabei de arrumar a programação. O display vai entrar vai pausar, o tempo vai pausar, ó, e ele vai ficar piscando. Olha lá, tá vendo? Então quando eu aperto o botão de pause, ele fica nessa demonstração aí, ó, tempo pausado. E aí o tempo fica pausado, porém a temperatura controlando, 76 graus. Então se eu abaixar a temperatura, eu subi demais, né? Se eu abaixar a temperatura, olha lá, ele controla e vai subir de novo. Então, independente se está pausado, o controle permanece. Então vamos supor que eu quero estender um pouco o tempo, eu coloquei pouco tempo, preciso de que fique mais alguns minutinhos. Você aperta o pause, monitora pelo celular ou pelo relógio, colocou os minutinhos a mais que você precisa, só tirar o pause, apertando o botão, ele volta o tempo de onde parou, ó, 24 segundos e vai. Quando terminar esse último tempo, ele entra em stand-by, desliga o controle. Em alguns casos, dá até para ligar uma sirene para sinalizar que o processo de rampas acabou. Aí eu posso, quando terminar o controle, acionar uma sirene.
Tá vendo? Ó? Ele desligou o controle. Independente da temperatura estiver alta ou baixa, o controle permanece desligado. E ele fica com essa indicação aí, standby e o P-End. P-End se tivesse alguma saída configurada para acionar uma sirene, ele ia acionar durante um tempo também programado. Bem, por hoje é só. Fique atento aí para os próximos vídeos da série KM3. Até mais.